Boa noite. Em reunião, Bolsonaro e ministros falam de dinâmica de tentativa de golpe, diz PF. Plano golpista. O que as investigações da PF revelam sobre a atuação de Bolsonaro, militares e ex-ministros? Agora no meu canal. Imagens estão entre as provas usadas para embaçar o pedido da operação desta quinta-feira, 8 de fevereiro. Encontro ocorreu na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Entre as provas usadas para embaçar o pedido da operação desta quinta-feira, 8 de fevereiro, está o vídeo da reunião do então presidente Jair Bolsonaro com ministros. A gravação estava na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. A Polícia Federal relatou ao Supremo a transcrição do vídeo com a dinâmica da tentativa do golpe, de acordo com a PF. De acordo com a PF, abre aspas, em 5 de julho de 2022, foi convocada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro reunião da alta cúpula do governo federal, que contou com a presença de Anderson Torres, então ministro da Justiça, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa, Mário Fernandes, então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, Walter Souza Braga Neto, ex-ministro, chefe da Casa Civil e futuro candidato e vice-presidente da República, fecha aspas. Segundo a Polícia Federal, o então presidente da República exigiu que seus ministros, em total desvio de finalidade das funções do cargo, deveriam promover e replicar em cada uma de suas respectivas áreas todas as desinformações e notícias fraudulentas quanto à lisura do sistema de votação, com o uso da estrutura do Estado brasileiro para fins ilícitos e dissociados do interesse público. Na reunião, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, demonstrou sua desconfiança em relação ao Tribunal Superior Eleitoral. Disse, abre aspas, eles decidem aquilo que possa interessar ou não e não tem instância superior. E a gente fica meio que de mãos atadas, esperando a boa vontade dele aceitar isso ou aquilo outro. Fecha aspas. O ministro da Defesa faz uma imputação grave ao TSE, afirmando que a Comissão de Transparência Eleitoral seria, abre aspas, para inglês ver, fecha aspas, constituindo um, abre aspas, ataque à democracia, fecha aspas, diz, abre aspas, vou falar aqui muito claro, senhores, a comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou em uma mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia. Fecha aspas. Ainda em sua fala, Paulo Sérgio Nogueira demonstrou que trata o Tribunal Superior Eleitoral como inimigo. O então ministro da Defesa admitiu que a atuação das Forças Armadas para, abre aspas, garantir transparência, segurança, condições de auditoria nas eleições, fecha aspas, tinha a finalidade de reeleger o então presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas, e o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reelegê-lo, e esse é o desejo de todos nós, fecha aspas, disse o general Paulo Sérgio Nogueira. Mas em agosto de 2022, um mês depois desse diálogo, o então ministro da Defesa Paulo Sérgio participou de uma reunião com o Tribunal Superior Eleitoral e, com apresentações técnicas, ficou reconhecido
o êxito dos testes de verificação das urnas eletrônicas. Ainda de acordo com o documento da Polícia Federal, na reunião gravada, o então ministro-chefe do GSI, general Augusto Heleno, afirmou que conversou com o diretor adjunto da ABIN, Vitor, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, mas adverte do risco de se identificarem os agentes infiltrados. Nesse momento, o então presidente Jair Bolsonaro, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados por servidores da ABIN, interrompe a fala do ministro, determinando que ele não prossiga em sua observação e que, posteriormente, abre aspas, conversem em particular, fecha aspas, sobre o que a ABIN estaria fazendo. O chefe do GSI prosseguiu em sua fala e evidenciou a necessidade de os órgãos de Estado vinculados ao governo federal atuarem para assegurar a vitória do então presidente Jair Bolsonaro. Diz, abre aspas, não vai ter revisão do VAR, fecha aspas. Ele se referiu ao árbitro de vídeo do futebol que revisa as jogadas e até desfaz decisões do árbitro de campo e segue. Abre aspas, então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Fecha aspas. Em seguida, o então ministro do GSI afirmou de forma categórica que deveriam agir contra determinadas instituições e pessoas. Disse, abre aspas, eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar a um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Fecha aspas. O vídeo da reunião de Jair Bolsonaro com seus principais ministros tem cerca de 1 hora e 20 minutos. Segundo a Polícia Federal, é uma das peças fundamentais da operação deflagrada nesta quinta-feira, 8 de fevereiro. O material foi apreendido em maio do ano passado, em uma busca e apreensão na casa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, ou seja, o faz-tudo de Bolsonaro, que ainda não foi interrogado sobre o conteúdo e as circunstâncias da gravação. As imagens seguem sobre segredo de justiça. Vamos agora para o nosso segundo assunto de hoje. Ex-presidente discutiu com militares documento para mudar o resultado das eleições. PF aponta ainda apoio dos atos golpistas e envolvimento do PL, partido de Bolsonaro. As investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de um golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro no poder revelaram que o ex-presidente pediu ajustes na minuta do golpe. Como ficou conhecido, o documento que tinha como objetivo mudar o resultado da eleição e discutiu o seu teor com militares e membros do alto escalão do seu governo. Também mostraram a atuação de ex-assessores para articular e financiar atos golpistas e o envolvimento do PL, partido de Bolsonaro, no plano. A operação realizada nesta quinta-feira, 8 de fevereiro, teve como alvo o próprio Bolsonaro, ex-ministros e ex-assessores dele, e militares
de alta patente. Além de inquéritos em andamento, foram levadas em conta a delação de ex-ajudantes de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e mensagens encontradas no celular dele. Você vai ver agora o que as investigações da PF revelaram. Bolsonaro discutiu o teor da minuta do golpe e pediu ajustes. A versão inicial previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas Bolsonaro pediu que os nomes de Pacheco e Gilmar fossem retirados do documento. Ele também quis que fosse mantido o trecho que previa a realização de novas eleições. Após as mudanças, Bolsonaro convocou generais e comandantes das Forças Armadas para apresentar a minuta e pressioná-los a aderir ao golpe. O governo Bolsonaro mantinha uma estrutura de inteligência paralela que monitorava a agenda de autoridades e era comandada pelo ex-assessor especial de Bolsonaro, Marcelo Câmara. Uma das agendas acompanhadas em tempo integral era a de Alexandre de Moraes para, caso fosse dado o golpe militar, ele pudesse ser preso. Segundo as investigações, Marcelo Câmara já tinha o, abre aspas, itinerário exato de deslocamento do ministro, fecha aspas, nas semanas finais de dezembro de 2022. Militares da ativa pressionaram colegas contrários ao golpe para tentar fazê-los aderir ao movimento. Em uma das conversas captadas pela PF, o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, chegou a chamar o comandante do Exército, general Freire Gomes, de, abre aspas, cagão, fecha aspas. Bolsonaro convocou uma reunião em julho de 2022, com a alta cúpula do governo, incluindo o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, para discutir estratégias que assegurassem a sua vitória nas eleições. Na ocasião, o general Augusto Heleno, que chefiava o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, defendeu que, se tivesse que, abre aspas, virar a mesa, fecha aspas, que fosse, abre aspas, antes das eleições, fecha aspas. A PF encontrou um vídeo da reunião em um computador apreendido na casa de Mauro Cid. Em dezembro de 2022, o então chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, general Estevan Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, se reuniu com Bolsonaro no Palácio da Alvorada e disse que colocaria as tropas especiais nas ruas se ele assinasse a minuta do golpe. O grupo agia em 6 núcleos para organizar uma tentativa de golpe de Estado. A organização tinha 5 eixos de atuação. Primeiro, ataques virtuais a opositores. Segundo, ataques às instituições STF e TSE e ao sistema eleitoral. Terceiro, tentativa de golpe de Estado. Quarto, ataques às vacinas contra a Covid-19. E quinto, uso da estrutura do Estado para obter vantagens, como desvios de bens, a exemplo do caso das joias. Pessoas muito próximas a Bolsonaro, como Mauro Cid, ajudaram a articular e financiar os atos golpistas, que levaram à invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. Ele deu orientações e chegou a receber de um major do Exército pedido de R$100 mil para ajudar na organização dos atos golpistas.
Só uma correção. Como eu disse, né, ele deu orientações e chegou a receber de um major do exército o pedido de 100 mil para ajudar na organização dos atos em Brasília. Feita a correção. Em outra frente, o PL, Partido de Bolsonaro, foi usado para financiar narrativas que atacavam as urnas eletrônicas. O ápice dessa estratégia foi a apresentação de um estudo questionando o resultado da eleição. Na sede da legenda, as polícias encontraram um documento com argumentos para a decretação do estado de sítio. O advogado Fábio, que representa Bolsonaro, disse que o, abre aspas, padrão do conteúdo não condiz com as tradicionais e reconhecidas falas e frases do presidente, fecha aspas, e afirmou ainda que, abre aspas, não tem limite a vontade de tentar trazer o presidente Jair Bolsonaro para um cenário político que ele jamais concordou, fecha aspas. Resultados da operação. Havia 33 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva para serem cumpridos na operação, abre aspas, Hora da Verdade, fecha aspas, que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. O passaporte de Jair Bolsonaro foi apreendido e ele está proibido de falar com os investigados. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi alvo de um mandado de busca, mas acabou preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Uma pepita de ouro foi apreendida com ele. Na sede do PL foi encontrado na sala de Bolsonaro um documento que defende e anuncia a decretação de um estado de sítio e da garantia da lei e da ordem no país. O relatório da PF afirma que o grupo agia em 6 núcleos para organizar uma tentativa de golpe de Estado. Nomes próximos ao ex-presidente, como Braga Neto e Augusto Heleno, também foram alvos de busca e apreensão. O ex-assessor especial de Bolsonaro, Felipe Martins, que, segundo a PF, foi quem entregou a minuta do golpe a Bolsonaro, e mais 2 militares foram presos. Um 4º mandado de prisão foi expedido contra um coronel, mas ele não foi detido porque estava nos Estados Unidos, mas já será trazido ao Brasil. A operação mirou ainda o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, com quem já havia sido encontrada uma minuta do golpe, e o ex-assessor de Bolsonaro, Tércio Arnaldi, apontado como integrante do chamado, abre aspas, Gabinete do Ódio, fecha aspas. Eles são acusados de integrar um núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. O advogado Amaury Feres Saad, que teria prestado assessoria jurídica para a elaboração da minuta, também foi alvo da PF. Outro alvo foi um padre católico conservador de Osasco, São Paulo, que, segundo a PF, assessorava na elaboração de minutas de decretos golpistas. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para você e até segunda.